Então, aqui toda essa relação, né, da natureza era para a prosperidade da agricultura. Então, ela relacionava, né, com o yang máximo e o yin máximo, que é a questão do verão e do inverno, né, de ser mais expansivo e mais introspectivo, e as estações do ano, né? Então, essa relação do equilíbrio, né, que gera em torno da Terra, aqui o centro representa a Terra, era em função para ter uma prosperidade na agricultura. E cada elemento desse, né, das estações, ela correspondia a um elemento da natureza. Então, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira são símbolos, né, que representam todos esses movimentos, né, desses ciclos, né, e cada um tem uma característica específica. E por isso, quando se fala do Feng Shui, a representação que todo mundo divulga, né, é que tem a cor do fogo, da terra, do metal, da água e da madeira. Então, na maioria dos casos, quando a gente encontra alguma publicação, né, de Feng Shui, a gente encontra as cores dos elementos, dos 5 elementos. E aí, quando a gente vai relacionar lá no Baguá, o Baguá é um mapa, né, como se fosse um mapa, que é essa simbologia aqui, que a gente coloca em cima da planta e ela vai representar cada setor da nossa vida, né? Tanto do sucesso, do relacionamento, da criatividade, dos amigos, do trabalho, da espiritualidade, da família e da prosperidade. E cada um se relaciona a uma estação do ano e também a um elemento, e por isso cada um tem uma cor que representa esses elementos, né? Então, nesse ciclo, aquelas cores, elas têm uma representatividade em função disso, né? Mas, na prática, quando a gente vai aplicar isso, fazer um mapa do Baguá num projeto, por exemplo, né? A gente coloca esse mapa, né, vamos dizer assim, em cima da planta, né, da casa, ou do apartamento, do ambiente que seja, para a gente identificar as áreas, e ali a gente vê o que tem em equilíbrio, o que está em desequilíbrio, né? É basicamente isso, a gente trabalha em cima de uma planta, né, e aí a gente vai identificar as áreas que estão relacionadas dentro da casa e vai tentar mapear conforme os usuários, né? Nunca se pode esquecer que sempre os usuários são importantes, para identificar as questões de equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, aqui na prática, por exemplo, aquela representação eu dividi aqui numa grade, né? E essa grade aqui, ela representa cada ponto da vida. Então, essa aqui é a missão de vida, essa é a espiritualidade, essa é a família, essa é a prosperidade, esse é o sucesso, esse é o relacionamento, esse é a criatividade, esse é os amigos, e aqui no meio sempre é a saúde. Então, se eu coloco aqui esse amarelinho, quero dizer que tem áreas faltantes aqui nessa parte, né? A casa, se ela tivesse uma forma octogonal, né, ou uma quadrada que a gente possa distribuir ela, e toda preenchida, eu teria esse completo, mas quando eu tenho falta, né, a gente chama isso de falta, eu posso identificar que eu tenho falta aqui da prosperidade, de uma certa forma. Só que a prosperidade, ela tem uma cor, simbolicamente, representa a madeira. Mas, por exemplo, se eu já tenho falta, e no ciclo aqui então, cada cor vai representar uma área, né, pelos 5 elementos. Mas a questão é, que, que espaço está sendo usado aqui, né? Qual seria a outra função, qual a outra necessidade do espaço, né? E aí a gente volta
ampliar a paleta, né? E a gente pensa assim, com mais profundidade, que a madeira ela pode ser representada por várias cores, a água pode ser representada por várias cores, a terra como o centro, né? Voltando lá no Baguá, ela está sempre no centro, ela também dá força para todos os elementos. Então, eu poderia estar pensando em todas essas possibilidades também, né, de estar usando essas cores, nessas variações dessas cores, e se eu vou misturando uma com a outra, eu vou ampliando essa paleta, né, eu vou ampliando essa possibilidade de estar usando cores, né. Se eu começo a misturar umas cores, uma com as outras, né, eu vou chegando em cores como o púrpura. O púrpura, inclusive, ele é representado ali também, né? Tem algumas correntes que voltam, aqui sendo a área da prosperidade, algumas correntes usam o púrpura como a cor representativa, não como a cor do elemento, mas como a cor da prosperidade, por ser uma cor que antigamente era muito nobre, era uma cor que só os ricos tinham. Algumas pessoas ela não é muito benéfica, para outras sim. Então a coisa começa a ampliar, né? Em termos de representação de cores, né? A gente passa a ter uma paleta maior de cores e, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a perceber mais profundidade, né? O que esse espaço representa, quem usa esse espaço, né? O que pode acontecer com essas pessoas, se tá... Então, como eu falei, a cor que não seria indicada aqui seria a cor do metal, porque ele corta a madeira, né? Mas a gente tem aquele outro lado também do que representa a prosperidade. Então, isso é muito relativo, né? É isso que eu queria colocar nessa questão das cores, do Feng Shui, porque a gente vê praticamente as pessoas divulgarem que cada cor tem o seu elemento e essa cor que a gente tem que usar. E a gente vê também que não é só isso, né? Sempre vai ter aquela questão das pessoas, quem usa o espaço, qual a intenção, e a gente volta sempre para aquela outra questão também, né? Da representatividade do que a gente quer, a intenção que a gente deseja. É claro que, se tratando de energia, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Porque, apesar da gente não ver, a energia existe, né? E a energia, em termos de Feng Shui, ela é muito sutil. Então, tem outras questões além disso, né? Não é só pensar nas cores, não é só pensar nos elementos que representam, é pensar também todo o contexto, né, da vida da pessoa, todo o contexto, né, da situação dela, e ver realmente se na vida dela ela tem ou não prosperidade, se vê ou não, se às vezes, muitas vezes, acaba a própria pessoa atraindo espaços, né, conforme a energia que ela está, conforme a energia que ela está vibrando. Coincidente ou não, né, é uma questão mesmo de polaridade e atração. E é muito provável que uma pessoa que tem um lugar desse, ela não tem realmente prosperidade. Existe uma falta aí na vida dela, existe algumas questões aí que ela pode estar perdendo dinheiro, ela pode estar tendo problemas, né, de financeiro mesmo, enfim. Então, nesse caso, a cor pelos 5 elementos não seria indicada pela falta, né? Então, vamos dizer assim, não é qualquer cor que serve. Tem muitas opções, mas também tem opções que são restritivas, né? E aí, como eu falei, toda energia volta, né? Ela é colorida e tudo é energia. Então, a gente sempre interage com ela. E para reforçar aquela coisa, né, do yin e do yang, né? Aí, no caso aqui, tem mais questão, né, da própria energia, né? Que energia que a cor transmite, que energia a pessoa está precisando, que energia o ambiente está necessitando. Então, aqui a gente vai além, né, não só de como escolher a cor, mas também dessas questões de polaridade, yin, yang, né? E também todo esse contexto que eu já tinha falado, né, de qual a cor que vai
do ambiente em si, do tempo de permanência, do espaço, de quem usa, e todo esse repertório que ele também entra aqui, não é só a questão da representatividade, né, dos elementos, né, sabedoria, da prosperidade, eles são representados também por outras cores, não só pelas cores do elemento. Por exemplo, o Ah, entendi. relacionamento tem a cor rosinha, tem a cor que traz essa coisa do aconchego, do relacionamento em si. Hum, Então, a cor púrpura, ela era representada também pela prosperidade. Ela é também representada pela prosperidade, porque antigamente, né, muito antigamente, o corante púrpura, ele era raríssimo. Então, só sim. era usado nos faraós, quem tinha muito dinheiro, que Uhum. tinha esse recurso de ter essa cor. Então, alguns ornamentos eram com essa Ah, cor. Então, ele ficou representado como sendo a cor da prosperidade, da tá. riqueza. Entendi. Como o ouro também pode ser uma cor representante da riqueza, né? É o amarelo. Uhum. Mas aí eu também entro aqui, o amarelo também ele é representado pela terra, mas tudo bem, porque a terra está conectada, né? Ela está conectada com todos os Uhum. elementos. Uhum. Então, Entendi, agora sim. você tem essa relação também da Tá. representação da cor pelo que ela representa no espaço, né? De cada setor. Por exemplo, a água, em geral, você encontra ela com azul marinho ou preto, porque a água profunda, ela é preta, ela é escura, você não enxerga bem, né, as profundezas. Sim. Então, você tem essa representação da cor preta da água também. A terra, ela tem uma variedade de cores, né, tanto o amarelo, como o Uhum. ocre, como a telha, o laranja. Então, ela tem aí Sim. uma gama de materiais que representam a terra. A família Sim. representada pela madeira, ela também pode ser representada por cor da terra, né? Que a terra sempre Uhum. dá origem do crescimento de uma árvore, germina a semente, né? E Uhum. tudo mais. E como também aqui há a espiritualidade, a sabedoria, ela também pode ser representada pela cor azul, que representa o céu, representa, né? Tá. Uma coisa mais assim da mente, da sabedoria mesmo, e da religião, né. Então tem essa relação, não só dos elementos, mas também dos espaços, né, do que ele representa. Uhum. E isso vale para todos eles, né. Por exemplo, aqui no quarto você já teria a área do relacionamento que já não seria adequado você usar uma cor metal, mesmo que ela tivesse aqui, sabe, mesmo que ela tivesse Aham. na área aqui, vamos supor, o quarto fosse aqui embaixo, aqui, que o elemento é o metal. Na área do relacionamento, você já não deveria usar o metal, porque o metal é um símbolo que ele não agrega calor, né? Ele é frio, né? Ele não tem muito calor humano assim para um relacionamento. Então Interessante, né? já seria uma coisa que você teria que descartar de cara, né? O pessoal usa quarto cinza e tudo, mas se a gente pensar nesse sentido, já não está adequado, né? Você não vai trazer um calor ali da É. relação, você não vai trazer Não, a harmonia do casal, né? Vai ser uma coisa assim fria mesmo, né? interessante isso de pensar no que significa, né? E eu achei interessante também a posição da quando fala, a Terra, ela está numa, né, No eixo, diagonal, uhum, espiritualidade com relacionamentos, a saúde no meio. E eu achei muito importante isso, relacionamento, que é você com você mesmo, com isso, Deus, e se você não né? tiver isso com você não consegue se relacionar com ninguém, Sim. E aí, por consequência, não tem nem saúde, né? não tem nem Você não... saúde, ou físico ou mental, alguma coisa vai acontecer ali no meio do caminho, Legal, Lígia, adorei, viu? né? Gostei muito, ó. Bem, bem prático, bem didático, assim.